Galera, é o seguinte, à medida que a nova geração começa a se instalar com os novos consoles, a tendência natural das coisas é que não apenas se aprenda a usar melhor a capacidade técnica das plataformas, mas também se encontre cada vez mais desafios a serem superados, especialmente no ramo gráfico. E por isso o Xbox Series S é um caso tão interessante, já que seu poder é claramente reduzido quando comparado ao Series X. Mas recentemente, um desenvolvedor sênior de uma empresa que nós vamos mencionar hoje, disse que o console estaria limitando o avanço da nova geração, já que como ele é uma plataforma obrigatória para receber os jogos por fazer parte do ecossistema Xbox, é ele quem precisa ditar o campo geral de atuação de um game no processo de desenvolvimento. E bem, os consoles mais fracos obviamente ditam esse tipo de cenário, e ele não falou nenhuma mentira até aqui. E isso pode ser provado com os lançamentos que cruzam as gerações, saindo também para Xbox One. O problema é que o trabalho que fez ele argumentar isso pode invalidar completamente o raciocínio dele e acabar provando o contrário, justificando mais uma vez algo que a gente sempre fala aqui. Os desenvolvedores parecem estar ficando com preguiça de polir, tratar e cuidar dos seus jogos antes do lançamento, algo que pode estar acontecendo muito em função da tendência dos patches de atualização que os permitem corrigir os jogos depois. E hoje a gente precisa entender o que ele está falando e ver se o raciocínio dele de que o Xbox Series S está realmente limitando a nova geração é uma verdade. Mas claro, antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, torne-se um membro para poder apoiar projetos extremamente ambiciosos do canal e ser mencionado neles, e também se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver se o Series S realmente está limitando alguma coisa até agora. Mas antes, você não pode perder a promoção de 12 meses de Live Gold por R$ 189 e ainda parcelar o mega combo promocional de Resident Evil 2 Remake mais Resident Evil 5 por R$ 89 para o seu PC. E foca que ainda dá para parcelar isso. Isso graças aos hypados que tá na promoção de Halloween. Ainda nesse clima também tem Resident Evil Village mais Resident Evil Revelations por R$ 179 e até a coletânea da incrível saga Castlevania por apenas R$ 23. Ah, e pro seu Xbox, além dos gift cards com descontos para fazer compras na live, aproveita a promoção de 3 meses de Game Pass por R$ 85 ou a seção de diversos jogos promocionais da Microsoft com descontos exclusivos esperando por você. Não perde! Lembrando também que os descontos dos gift cards da PSN pro seu PlayStation vão te deixar aproveitar 12 meses de PS Plus por R$ 189. E também a versão especial de Modern Warfare 2, além de você conseguir parcelar o gift card, você consegue de R$ 449 por R$ 427 no valor promocional pelo Hype Games. Tudo isso você pode parcelar, pagar no Pix ou até no boleto. Clica no link fixado nos comentários e aproveite, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para começar, parece haver uma certa pressão em cima da Microsoft para se desenvolver apenas para o Series X, desconsiderando o desenvolvimento dos jogos pro Series S. Se isso acontecer diante das promessas da Microsoft e também da excelente aceitação do console custo-benefício por parte do público, diria que ela vai estar em grandes problemas. O desenvolvedor em questão é Lee DeVonald, da Rockstar, a empresa que trabalhou majoritariamente na franquia Arkham, mas aí já começa o fato curioso. Lee, na verdade, saiu em defesa do game Gotham Knights, que chegou atualmente de forma exclusiva para a nova geração e não foi desenvolvido pela Rockstar, mas sim pela Warner Bros. Montreal, a mesma que ficou responsável por Arkham Origins, que por sinal foi um bom jogo. E esse é o grande ponto da polêmica. A má recepção com Gotham Knights já começou desde a sua primeira gameplay revelada. As impressões não foram boas definitivamente. Mas naquela época, apesar de não vermos os gráficos de nova geração acontecendo, de certa forma entendemos a pegada menos ambiciosa porque o game estava sendo desenvolvido também para Xbox One e para PlayStation 4. O que, como já conversamos, demarcaria o gargalo visual na nova geração caso se quisesse fazer versões competentes para todas as plataformas. Até que o anúncio de que o game teria sido cancelado para a antiga geração chegou e decepcionou muita gente. Isso, por sinal, não foi a primeira vez que aconteceu. Mortal Kombat X também foi anunciado para a geração do Xbox 360 e Xbox One e posteriormente foi cancelado na plataforma mais antiga. A diferença é que nesse aqui a gente encontrou tudo que uma nova geração de fato precisava na versão de Xbox One. Já Gotham Knights tem dificuldade de encontrar a si mesmo, então não seríamos nós que o encontraríamos. Mas primeiro vamos entender essa afirmação porque ela revela basicamente tudo. Gotham Knights tem muito pouco de nova geração, quase nada eu diria, e o pouco que ele tem ainda é compartilhado com diversos problemas estéticos e más escolhas no seu design, que chega a ser uma ofensa para o PS4 e Xbox One dizer que ele não rodaria neles. Para começar, a bomba teve início quando foi revelado que o game seria travado em 30 quadros por segundo mesmo nos consoles mais fortes. Em outras palavras,
palavras, no Series X e no PlayStation 5. E como através das gameplays o jogo não revelou nada de impressionante para o padrão dessas novas plataformas, ficou a clássica pergunta: o que esse jogo tem que os consoles de antiga geração não conseguiriam rodar? O que é que justifica ele não ter sido lançado para a antiga geração? Ou até mesmo porque o Xbox Series S estaria limitando a nova geração em um caso como esse? E como os méritos são poucos, para responder todas essas perguntas é necessário começar falando deles. A resolução do jogo é realmente impressionante. Ele não parece fazer qualquer tipo de uso de resolução dinâmica e atinge o 4K nativo no Series X e no PS5. Já no Series S roda no objetivo mais alto da plataforma, que é o 1440p, subindo para o 4K com upscaling do console, obviamente. Outro ponto que merece destaque são os reflexos, e muita atenção a isso. O game não tem medo de combinar técnicas de cube maps pré-calculados, espaçamento de tela para fazer os reflexos dos itens que estão sendo pegos pela câmera e, o mais importante, o Ray Tracing. Esse último, no entanto, foi abdicado no Series S por razões que a gente já entendeu de tanto conversar sobre isso em outros momentos. O Ray Tracing é a primeira regalia técnica que vão tirar caso o console precise de espaço técnico na execução de um game. Isso normalmente se deve à sua baixa memória de vídeo, e não é uma reclamação única, diversos desenvolvedores alegam a mesma coisa. Porém, é um dos aspectos técnicos necessários para fazer um console mais em conta, não tem jeito. Só que, embora esses reflexos sejam interessantes nessas plataformas mais fortes pelo suporte de diversas técnicas, é o Ray Tracing que abre margem para a gente começar a falar de problemas, e como é curioso ver alguém dizer que o Series S limitou o desenvolvimento desse jogo. O Ray Tracing parece ter sido aplicado apenas nos reflexos aqui, e isso é importante de se ter em mente porque precisamos lembrar que ele é o tipo de recurso gráfico que também pode ser usado nas sombras e na iluminação global, sendo esse último item importante para a gente chegar no objetivo desse vídeo, porque aqui a aplicação dele se resume apenas aos reflexos. E por isso, digamos que o jogo tem um sistema de iluminação global que funciona de forma pré-calculada. Ter um sistema desse requer um trabalho muito mais manual e consequentemente mais difícil também, demandando bastante polimento e muita otimização do time de desenvolvimento. E parece que isso foi o que começou a revelar os problemas de Gotham Knights. Pré-calcular a iluminação global não é uma tarefa que começou a ser executada agora. No Xbox One, mesmo que a técnica dê bastante trabalho, ela já conseguia ser executada e apresentava resultados bastante eficientes, mas ainda assim é uma técnica trabalhosa e por isso justificou a chegada do Ray Tracing para poder atuar nessa área. Mas, pela falta de polimento e cuidado aqui, é muito raro enquanto se estiver explorando a cidade encontrar uma coerência entre o balanço de luminância do ambiente e como ele afeta o tom do personagem. O resultado acaba sendo um personagem que não consegue conversar com o local em que ele está inserido, deixando a gameplay muito genérica visualmente. Isso para dizer o mínimo. Só que parece que foi um problema muito mais associado a essas partes externas, caracterizadas pelo mundo aberto, do que as partes internas, o que pode ser inclusive justificado pelo tamanho e extensão do mapa. Pré-calcular essa interação em jogos de mundo aberto demanda muito mais do que em jogos lineares, por isso a probabilidade de dar errado em um jogo que falta polimento é bastante alta, e foi o que aconteceu aqui nos trechos de mundo aberto. São muitas partes para poder dar conta. E tô batendo nessa tecla da falta de polimento porque, além dos problemas visuais, de fato ainda faltou polir esse jogo. Mas chegaremos nesse ponto, porque antes é importante dizer que ao menos nesses cenários internos conseguimos ver uma complexidade maior de efeitos e o problema com a iluminação global é eliminado. Ou seja, o personagem tem nuances na sua tonalidade que conversam com o balanço de cor estruturado pela iluminação global. Nesses trechos, digamos que o jogo fica mais orgânico. Além disso, no que se refere à complexidade de efeitos, os efeitos volumétricos em combinação com luzes fazem seu papel muito bem aqui quando estão combinados. Ainda parece um jogo da geração passada e que foi lançado para os consoles da nova geração com updates para resoluções mais altas e Ray Tracing no caso dos mais fortes, mas ainda assim são resultados mais consistentes nessas áreas. Já na área externa, esses elementos que combinados gerariam complexidade e seriam ainda mais importantes para a densidade do mundo estão em falta drástica. Mal é possível ver a chuva responsável por fazer diversas poças d'água na estrada. Recursos volumétricos como luz e fumaça estão imperceptíveis. Luzes especulares para ajudar no rebatimento de algum tipo de luz no chão, o que é algo bem comum inclusive para a geração do Xbox One, aqui são inexistentes. E de quebra, Gotham quase não é povoada. A ausência de um número maior de pedestres nas ruas, junto a essa falta de complexidade de elementos visuais, faz com que encontremos uma cidade vazia ao extremo, e justificando por que ela soa como tão genérica no meio de jogos de mundo aberto. Entendam que quando a gente compara com o Batman Arkham Knight da geração anterior, nesse e na maioria dos núcleos gráficos encontramos resultados melhores. Isso em um jogo que usa um motor gráfico inferior e que foi lançado praticamente no início de vida do PS4 e Xbox One. E por que eu tô dizendo isso? Olha, além da comparação visual que deixa isso óbvio, Arkham Knight não tem um objetivo de manter uma cidade povoada.
nada, mas tem seus recursos gráficos tão bem aplicados, misturados a uma direção artística que demandou que a chuva intensa aconteça a todo momento, que mesmo quando não tem ninguém, a cidade consegue ser mais densa que em Gotham Knights com muita facilidade. Por isso, no novo jogo, os efeitos volumétricos fazem muita falta nesse trecho externo. A superioridade do título do Xbox One consegue ser visível tão facilmente que até comparando a simulação e o shader da água, dá pra notar isso logo de cara. Só que a ponta do iceberg, com toda certeza, tá na hora de explorar esse mundo genérico. E sobre isso, vou usar o console mais forte como base para vocês terem ideia de que aqui, assim como em outros casos que a gente já avaliou, não se trata de uma culpa do Series S. O Xbox Series X, mesmo tendo como alvo apenas os 30 quadros por segundo, ainda falha miseravelmente nesse objetivo. E claro, poderíamos justificar isso por conta da combinação do 4K de resolução junto ao uso do Ray Tracing. Mas honestamente, acho que essa combinação no máximo justificaria se ele rodasse em 30 FPS de maneira estável. Precisamos lembrar que aqui, com exceção do Ray Tracing, todos os recursos visuais são de uma geração anterior, e o resultado final conseguiu ficar menos ambicioso em nível de complexidade técnica do que um game de Xbox One. Por isso tudo, a gente consegue isentar o Series S dessa culpa em todos os sentidos e reclamar mais uma vez da falta de otimização. É realmente muito bom encontrarmos games que consigam se dedicar em trazer o máximo da resolução objetiva do console, que é o 1440p, mas usar isso para justificar um mau desempenho só alega o quanto a empresa não soube trabalhar nem com esse e nem com os demais consoles. Primeiro porque se houve uma dificuldade que é claramente infundada, na execução dos recursos visuais concessões deveriam ter sido tomadas. O uso de uma resolução dinâmica, por exemplo, talvez tivesse resolvido o problema, e isso vale para todos os consoles. Atualmente a gente encontra técnicas de reconstrução boas o suficiente para fazer uma apresentação em 4K, mesmo que nativamente o jogo esteja numa contagem de pixel menor, e isso faria talvez com que o jogo alcançasse pelo menos os 30 FPS de maneira estável. Segundo, porque lembramos que para um jogo desse nível, 60 quadros por segundo, diante do que a nova geração promete, julgando que ele foi cancelado nos consoles anteriores por conta de limitações, deveria ser uma obrigação de aparecer, mesmo que fosse através da escolha de um modo performance, talvez abrindo mão do Ray Tracing, por exemplo. E terceiro, olhando para essa versão do Series S, que não tem a aplicação do recurso, e observando esses visuais inconsistentes, diante de mundos muito mais ricos que têm a aplicação de Ray Tracing mesmo no console mais barato, é difícil acreditar que ele está limitando alguma coisa aqui. Acho difícil também não sair um patch que melhora a performance do jogo em todas as plataformas, inclusive no Series S. Mas assim como foi em todas as outras vezes, vamos aguardar pacientemente e ver se mais uma vez estamos certos. Mas me diz aí, o que você acha? Você acredita que o Series S está limitando essa nova geração? Deixa aí no campo dos comentários, vamos abrir uma discussão saudável sobre isso, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.